Bom dia! Então aqui a gente está na entrada do nosso sítio arqueológico de São Miguel das Missões. Nós somos o único patrimônio cultural mundial no sul do país. E aqui na entrada do nosso sítio nós temos 3 placas indicativas que a engenheira Matilde colocou com a principal visão dos 3 principais envolvidos nesse processo reducional. Visão dos conquistadores espanhóis, visão dos jesuítas, sigla cristã, Jesus Salvador dos Homens, e a visão dos guaranis, como que cada um desses 3 principais envolvidos perceberam esse processo. Aqui desse outro lado eu tenho alguns materiais, a gente chama de vestígios arqueológicos, que a engenheira Matilde deixou ali. Porque quando a gente não tem certeza de onde é um material, eu não posso simplesmente colocar lá na igreja. Então ela colocou dispostos aqui. Aqui eu tenho alguns materiais, isso aqui eram pias. Pias que ficavam ou na igreja ou nas casas dos guaranis. Quando acontece a guerra guaranítica, eles saem daqui fugido, eles fogem daqui. E esses materiais ficam soltos pela redução. Os repovoadores, quando eles vão chegando, eles vão levando esses materiais para suas casas. Aquilo ali é um relógio do sol. Tem um mais bonito lá dentro, que tá mais inteiro. Oi, mano. Tudo bem? Aqui é bem interessante essa parte aqui, ó. Por que aconteceram as reduções? Por que aconteceu a missão? O padre, por quê? Na Europa, nós tivemos o Tratado de Tordesilhas, em que toda essa área pertencia à Espanha. Então, nessa mesma época também existia somente uma igreja, a Igreja Católica. Martinho Lutero, ele rompe com a Igreja Católica e funda a Igreja Luterana, e depois vai fundando-se outras ordens religiosas. A Igreja Católica, que era única, ela começa a perder muitos fiéis. Então a igreja monta uma contra-reforma, fundando a Companhia de Jesus, os verdadeiros soldados de Cristo. E aí que entra os jesuítas. Os jesuítas eram responsáveis por vir para o Novo Mundo, onde não tinha pessoas catequizadas, pessoas católicas, que tinha vamos supor, eles tinham a religião deles, eles eram politeístas, mas não era uma religião, eram religiões consideradas pagãs. Então vem esse padre jesuíta para delimitar território, dizendo que tudo isso aqui agora eram terras espanholas e também que a partir de agora isso aqui, a Igreja Católica estaria aqui também. A igreja, então a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava aqui, ele fincava uma cruz, dando posse a Cristo de todo esse espaço. Depois eles construíram uma igreja. Essa igreja ela tinha que ser muito grande, muito onipotente, porque onde quer que as pessoas estivessem, elas estariam vendo como se Deus estivesse cuidando de tudo e de todos. De um lado da igreja eu tinha uma torre, casa dos padres e oficinas. Do outro lado eu tinha o cemitério dos guaranis, e aqui eu tinha o Cotiguaçu, casa de proteção das viúvas e dos órfãos. Nos 3 cantos da praça eu tinha as casas dos guaranis. Essas casas eram casas grandes, avarandadas e alpendradas. E também em um canto eu tinha o cabildo. O cabildo era uma espécie de prefeitura, câmara de vereadores e fórum. Aqui eu tinha o Cotiguaçu, que era a casa de proteção das viúvas e dos órfãos, porque ninguém ficava desabrigado numa redução. E a praça ela era
totalmente limpa, quadrada, e na praça aconteciam as principais atividades da redução. Observação, as festas eram todas no sentido religioso, não tinha festa de casamento, por exemplo. Aqui, essa imagem, esse francês passou aqui em 1846 e desenhou como que ele encontrou aqui. E esta imagem é como era a frente daquela igreja ali, ó. Eu tinha um pórtico em forma de arcos, que abrigava as pessoas nos dias de chuva aqui na frente, onde tinha um São Miguel Arcanjo ao centro e os outros 6 padroeiros das outras 6 reduções ao redor. Somente uma torre, uma igreja missioneira jamais tinha 2 torres, e o pórtico. Esse pórtico desmoronou em 1886. Aqui, cuidado para descer ali. Então aqui a gente consegue entender melhor a igreja. Olha como a gente fica, parece que pequenininho perto dela. É Deus, é no sentido de Deus cuidando de tudo e de todos o tempo inteiro. A torre, somente uma torre. Essa igreja nunca teve 2 torres, porque há 2 teorias para isso. Nós já vamos lá, eu tenho que explicar isso aqui. A segunda teoria era que a segunda torre seria um observatório astronômico, mas devido à guerra guaranítica não deu tempo de ser construída. A outra teoria é a seguinte: na época, quando a igreja estava inacabada, não se pagava impostos ao rei. Então vamos deixar somente com uma torre até o acabar a igreja. A gente não paga impostos. Do lado da torre, lá no fundo, era a casa dos padres, e do lado esquerdo, lá onde está aquelas árvores, era as oficinas. Mais de 50 oficinas somente aqui na redução de São Miguel. Além de abastecer toda a redução, o excedente eles faziam um sistema de troca. Do outro lado, o cemitério e as casas dos guaranis. Esses materiais estão marcando bem certinho onde eu tinha as casas dos guaranis. O nosso museu, ele está imitando uma habitação indígena. E em cada canto da praça eu tinha uma cruz igual essa aqui. Essa daqui é a única cruz original que restou do período missioneiro. O que ela tem de diferente da cruz que a gente vê na igreja? 2 braços. A primeira teoria era que esse braço pequenininho seria a palavra Inri, rei dos judeus. A segunda teoria, para ela ter 2 braços, é a seguinte: os jesuítas eles vinham lá da Europa, atravessavam o oceano para chegar até aqui. Então eles precisavam, além dos braços deles, que era esse braço pequenininho, eles também necessitavam dos braços de Cristo, pois esse ia dar amparo, ia dar forças a eles para realizar o trabalho deles. Dizem que quem recebe uma cruz missioneira fica protegido de todos os males. O nome dessa cruz ela é chamada de Cruz de Caravaca, ou para nós ela é chamada de Cruz Missioneira. O modelo dela veio da cidade de Caravaca de la Cruz, lá da Espanha. Essa cruz que o senhor tem ali. Casas dos Guaranis, daquele lado lá, ó, também eram as casas dos Guaranis. E ali onde está o Museu das Missões, esse museu é da década de 40 e foi construído para abrigar uma grande coleção de arte sacra. Eram tudo casas de Guaranis. Aqui onde nós estamos caminhando agora era a praça. A praça era o local, na redução, onde aconteciam as principais atividades. Festas, todas no sentido religioso. Essa igreja, ela é do ano de 1735. Ela foi projetada pelo artista milanês Giambattista Primuli. Ele veio lá da Europa somente para projetar essa igreja. Foi ele e o Brasanelli. Foi o Primuli e o Brasanelli que projetaram essa igreja. Ela é estilo barroco, a gente chama de barroco missioneiro. Ela era toda branca, olha que ela tem alguns rebocos em brancos ainda. Esses aqui em frente, então eu tinha um pórtico. Esse pórtico desabou em 1888, juntamente com o telhado da igreja. Isso aqui não era uma igreja. Isto é uma igreja.
Aqui acontecem casamentos, acontecem missas, eventos. A nossa missa do Réveillon é lindíssima. Vai ver algumas manchas pretas, ação do tempo, né? Muitos anos. Vai ver nomes, datas, 1908. Isso aí são... as pessoas vinham aqui quando ainda não era tombado, quando ainda não tinha um órgão responsável e colocava o seu nome. Olhe lá o fundo. Essa igreja, ela era muito maior do que os nossos olhos podem ver. Ela ia além daquela parede ao fundo. Essa parede ao fundo, ela foi refeita depois da Guerra Guaranítica. Diminuiu muito o tamanho, o número de fiéis, se diminui o tamanho da nave. Essa igreja, ela tem uma nave principal e duas naves secundárias chamadas naves laterais. Aqui nessa salinha era onde aconteciam os batismos, o batistério. Uma curiosidade, os guaranis, eles não usavam cimento, era sistema de encaixe. Esse cimento que a gente está percebendo aqui, ó, são restauros que aconteceu durante várias épocas aqui na igreja. O ferro é um restauro que teve, esses tijolos é um restauro. Essa igreja, ela tinha piso. Essa igreja, ela tinha forro. O forro dela era abobadado, em forma de abóbodas. Somente uma torre, nunca teve duas. Os meninos cantores do Padre Sepe, maior centro musical da América do Sul, aconteceu aqui nas missões no século XVII e século XVIII. A música, ela era uma música sacra, uma música religiosa. As crianças, os meninos cantores, eles subiam na torre, tem uma escadaria que depois eu vou mostrar, e eles vinham aqui nessa janelinha, ó. Olha ali, ó, tem uma janelinha ali, e aqui, olhem essa madeira aqui, ó. Essa madeira é cedro, aqui desse lado também tem. Aqui eu tinha um tablado, uma parte em madeira aqui, onde aqui ficavam os meninos cantores do Padre Sepe, maior centro musical da América do Sul. A música era uma música sacra, uma música religiosa. Não existia teatro na região das Missões, então o teatro, ele acontecia aqui na igreja mesmo, dentro da igreja. Essa pedra é pedra grés, que era a pedra que a gente tinha em abundância na redução, na localidade. Então, eles iam até as pedreiras, tinha várias pedreiras aqui, onde os guaranis iam até lá pegar o material para fazer a construção das igrejas e das casas. Perceba que tem duas passagens, ó. Desse meu lado direito, isso que a gente está olhando agora, eu saía direto para o cemitério dos guaranis. Do outro lado, eu saía direto para o pátio dos padres. As crianças sempre me perguntam: guia, como que eles faziam um paredão tão alto assim, ó, sistema de andaime? Mesma coisa, só se copia. Aqui, uma coisa que eu quero mostrar, a torre. Não parece que ela tá meio inclinada, mas isso é projeção de ótica, porque eles faziam a igreja projetada para frente e para os lados, para ela parecer muito maior do que ela realmente é. Então o Guarani,
O indígena ele ia olhar de lá, olhar para a igreja e dizer: Deus cuidando de tudo e de todos o tempo inteiro. E fórum, e era administrado pelos próprios guaranis. Lá atrás eu tinha a quinta, a horta, o pomar e o jardim. Aqui nós tínhamos 3 grandes economias na redução de São Miguel. Primeiro, o chimarrão. No início, quando o padre chegou aqui, o padre viu que o Guarani costumava tomar uma infusão. Daí ele proibiu tudo aquilo que eu não conheço, existe um preconceito dele. Disse, não, para com isso é erva do demônio, vai te deixar alucinógeno. Depois ele acabou experimentando o chimarrão e viu que não era erva do demônio, que era algo que dava vigor, deixava a pessoa bem disposta. E essa acabou se tornando uma grande economia para as missões, a erva mate, que se tornou uma das melhores ervas do mundo. O segundo, o churrasco. O costume de fazer o churrasco assado no espeto é um costume que vem desses povos originários. O Guarani comia muita carne e eles costumavam matar o animal lá, assar, e quando a carne estava meio crua, não precisava nem estar muito assada, eles já iam tirando as lasquinhas. Então é outra economia muito forte aqui das missões. E do gado eles aproveitavam tudo, a carne para o consumo, o couro para fazer roupas quentes para o inverno, essa bota de cano alto que a gente usa hoje também é um costume que vem desde lá, e o sebo, tudo eles aproveitavam. Outra grande economia aqui nas missões eram as oficinas. Somente aqui em São Miguel nós tínhamos mais de 50 oficinas. Além de abastecer toda a redução, o excedente eles faziam um sistema de escambo, sistema de troca com as outras reduções. Aqui eles faziam reaproveitamento da água da chuva. A água da chuva, para não escorrer na torre, que era toda branca, ela tinha as calhas, vinha no telhado, vinha até aqui onde eu tinha os alpendres, esses materiais aqui, ó, estão marcando bem certinho onde eu tinha os alpendres missioneiros, os avarandados, e ia direto lá atrás na horta, pomar e jardim, reaproveitamento da água da chuva. Ao redor nós tínhamos as latrinas, então tudo era pensado. Conhece essa árvore? Não. Então vou lhe contar a lenda da árvore. Dessa árvore aí. Isso aqui é um umbu. Umbu é o nome dela. A lenda dessa árvore é o seguinte. Antes de eu contar a lenda da árvore, olha essa pedra. Então eu lhe falei que a economia das missões era o gado, a erva mate, as oficinas e também o ferro. Aqui aconteceu a primeira fundição de ferro e aço artesanal da América do Sul, pois o ferro era um produto que vinha da Europa. Se trocava-se muito fácil uma barrinha de ferro por 2, 3 cabeças de gado. Até que um dia o nosso grande gênio, Padre Antônio Sepe, ele estava a andar pela redução de São João Batista, quando de repente ele olhou para essa pedra, e a pedra olhou para o padre e surgiu um clima entre o padre e a pedra. Ele percebeu que essa pedra contém ferrugem. Então, ele construiu enormes fornos numa redução aqui do ladinho, chamado São João Batista, e ali aconteceu a primeira fundição de ferro e aço artesanal da América do Sul. Essa pedra ela é chamada de pedra Itacuru ou pedra ferro. E essa árvore enorme, que eu sou apaixonada por ela, o nome dessa árvore é umbu. Tem a lenda do umbu que diz o seguinte, que um dia Deus estava criando o mundo. E Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou o bonito do Adão e da Eva. E lá no céu, Deus reuniu várias árvores e começou a perguntar a cada uma delas como que elas queriam ser aqui na terra. Até que chegou a vez do umbu.
Deus olhou para o umbu e disse: umbu, como que tu quer ser lá na terra? Daí o umbu respondeu: me faça muito grande, com muitos galhos, para ser chada do gaúcho. Mas Deus, eu só te peço uma coisa: me faça com uma madeira tão fraca, que ao menor sinal eu me esfarele. Deus olhou para o umbu e disse: tu tá doidão, né? Todo mundo quer ser forte? Por que você quer ser fraco, umbu? E o umbu, na sua inteligência, olhou para Deus e respondeu: porque eu não quero que dos meus braços venham a se fazer a cruz para o martírio de um justo. E Deus nosso Senhor, que mais adiante teria um filho crucificado na cruz, atendeu ao pedido do umbu. Você quer morar ou investir em Encarnação, no Paraguai? Alugar ou comprar um apartamento, casa, terreno ou uma propriedade rural? O Grupo Guarani tem tudo para você. Envie uma mensagem pelo WhatsApp